Fala galera, questão número 88, questão de população do Brasil. Na realidade aqui é um dos tópicos que está sendo muito visto nas questões, é o envelhecimento. Na realidade, não é necessariamente o envelhecimento populacional, mas os impactos que isso pode gerar. Eu estou falando do ônus demográfico, beleza? Competência de área 2, habilidade número 8. Bora ver aqui o gráfico. O índice de envelhecimento no Brasil. Entre 2010 e 2022, o Brasil teve o maior salto de envelhecimento. O Brasil teve o maior salto de envelhecimento entre os censos. Número de pessoas com 65 anos ou mais em relação ao grupo de 100 anos com até 14 anos. Então, esse número, ele era de quê? Ele era de 5,6 em 1940 e agora em 2022 esse número salta para 55, tá bom? Significa dizer que está aumentando rapidamente a quantidade de idosos. Qual é o problema? O problema é que os países ricos que estão envelhecendo, eles chegaram a essa condição de ter mais idosos, mas com economias fortalecidas. Então lá o envelhecimento ele já é prejudicado. Imagina num país como o Brasil, que envelheceu antes, ok? Envelheceu antes de enriquecer. E isso é um problema muito grande, né? A gente ter envelhecido antes de enriquecer. Por quê? Porque você vai eliminando a força de trabalho e vai sobrecarregando o sistema previdenciário. Então a questão diz o seguinte: o gráfico demonstra o rápido processo de envelhecimento da população brasileira, que provocará grandes dificuldades que serão enfrentadas pelos estados, pois um número cada vez menor de jovens implicará em problemas futuros com a previdência social. Por quê? Porque quem trabalha paga a aposentadoria de quem está nessa condição, né, de segurado. Então, na medida que vai passando o tempo, a população vai envelhecendo, você vai aumentando a quantidade de idosos e boa parte deles aposentados, e você vai ter menos jovens e menos adultos para abastecer essa previdência. Uma menor quantidade de habitantes no curto prazo prejudicará a arrecadação de impostos pelo país. Ele está dizendo que vai ter uma menor quantidade de habitantes. O envelhecimento populacional é só mudança na faixa etária, viu? Letra C. As imigrações serão intensas, podendo provocar um processo acelerado de estrangeirização na nação. Ainda não é característica do Brasil. Quem está vivendo isso são países europeus, por exemplo. Letra D. Não haverá novos investimentos industriais no país. É muito forte a gente dizer isso, né? Até porque hoje nós estamos vivendo uma era cada vez mais fortalecida da automatização dos processos produtivos. Então eu posso ter sim mais investimento. O Brasil tem recursos naturais em abundância, então a gente pode ter sim. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, não. Letra E. Os impactos da pandemia não recuperaram as altas taxas de fecundidade dos anos 2000. Não, anos 2000, a taxa de fecundidade da mulher no Brasil já era próximo dos 2 filhos por mulher, no caso, né? Não fala mais casal, agora é filhos por mulher. Então não eram taxas elevadas. Resposta letra A. Um número cada vez menor de jovens trabalhadores prejudicará o andamento e funcionamento da Previdência Social. Como resolver, Mário? No curto prazo é aumentar impostos, é atrair imigrantes, tá certo? É manter os idosos trabalhando, mesmo aposentados, tá certo? E no longo prazo, essa resolução é estimular a natalidade, que é o que acontece em alguns lugares hoje da Europa, as bolsas, né, os auxílios para que as mulheres tenham filhos, justamente para que haja um reabastecimento futuro dos trabalhadores. Valeu!